Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Por que eu digo glória a Deus com tanto entusiasmo? Por que eu digo aleluia com tanto entusiasmo? Porque a fé é a certeza do que eu espero e a convicção do que eu não vejo. E eu tenho completa certeza de que hoje a palavra de Deus vai entrar no nosso coração, restaurando tudo, curando tudo, libertando tudo, porque a palavra de Deus é suficiente. Amém? Você pode se sentar, por favor. Eu estou especialmente feliz hoje, por muitos motivos, e eu vou testemunhar para vocês. Primeiro, por fazer parte dessa igreja, dessa comunidade tão abençoada, que o Espírito Santo me conduziu a pertencer. Eu quero dizer que eu amo vocês. Ministrar a palavra hoje foi uma surpresa para mim, mas não uma surpresa para Deus. E eu vou depois compartilhar o porquê está sendo tão especial para mim estar aqui hoje, nessa manhã. Não somente no dia do pastor, chamado tão precioso para mim a maior honra da minha vida, depois de ser filha de Deus, é poder ser pastora e ser ministra do Evangelho do Reino de Deus. E também porque hoje é meu aniversário. Muito obrigada. E aniversário esse que eu sempre amei fazer, aniversário no Dia dos Namorados. Um dia romântico, um dia especial, festivo, amoroso, afetuoso, não é? Mas talvez vocês não imaginem quantas dificuldades eu já passei na semana do meu aniversário. E exatamente há 6 anos atrás, eu passei por um problema muito triste na minha vida, e foi no dia do meu aniversário. Eu sofri de verdade, assim, um trauma muito grande, que foi exatamente nessa semana, do dia 6 até o dia 12, e esse acontecimento, ele me tirou a alegria de viver, a alegria de celebrar a minha vida, me roubou a alegria do ministério. E justamente na semana do dia do pastor, eu pastoreava uma igreja no Rio de Janeiro, e eu nunca me esqueço que no culto do dia do pastor eu estava dilacerada. Me chamaram ao altar para receber a homenagem do dia do pastor, e eu não conseguia nem chegar no altar de tão acabada que eu estava. E eu achei interessante que Deus fez uma obra tão linda de cura, de restauração na minha vida, e eu vou falar sobre isso hoje, nesses últimos 6 anos, no secreto, num lugar de clamor, num lugar de fidelidade, num lugar de propósito, num lugar de decidir todo dia pelo propósito, num lugar de fé, de certeza. Não há nada que Deus não possa curar. E eu confesso que nesses últimos anos, toda vez que chegava na semana do meu aniversário, eu às vezes estava super bem, aí eu me lembrava. E aí eu perdia a alegria de festejar. Acho que foi o pior acontecimento da minha vida. Por isso me marcou tanto. Mas o Senhor, quando Ele começa uma cura profunda, de dentro para fora, Ele mostra que algumas situações na nossa história são permitidas por Ele, porque exatamente através dessas situações difíceis, de sofrimento, Ele vai produzir em você a virtude que Ele quer: sabedoria, resiliência, persistência, revelação do alto, propósito, força, para que você possa realizar tudo que Ele já preparou para você. E especialmente de 1 ano e meio para cá, eu
eu comecei a sentir que essa restauração estava chegando no fim. E aquela alegria voltando, e aquela força voltando, e o desejo de ministrar, o desejo de voltar a cuidar das pessoas de uma forma mais próxima, mais íntima. E esse ano eu falei para o meu esposo, esse ano está diferente, eu estou com uma vontade de celebrar meu aniversário, e vai ser uma semana maravilhosa, e vai ser uma bênção, e eu quero fazer uma festa, pode ser só um almoço, mas, nossa, eu estou tão feliz que eu estou fazendo aniversário, eu estou tão feliz. E nem sempre o dia do pastor é no dia 12. O dia do pastor normalmente se comemora o segundo domingo do mês, e justamente nesse ano foi no dia do meu aniversário. Aí eu falei, meu Deus, é o Senhor realmente enchendo meu coração de amor por esse propósito, de amor por essa vocação, de confirmação de que o Senhor realmente me escolheu para isso. E na quinta-feira, se eu não me engano, quarta ou quinta, o pastor Rafael mandou mensagem assim, Bianca, você pode ministrar a palavra no domingo de manhã? Eu confesso para vocês que é uma honra estar aqui, porque esse é o culto, um dos cultos, ou o culto mais importante. É o culto de domingo, onde sempre o nosso pastor está aqui ministrando. E na hora eu gelei, né? Eu pensei, uau! Ainda falei para o Lê, mas logo depois da mensagem do domingo passado, que foi tão extraordinária. Que responsabilidade, né? E aí o Espírito Santo começou a falar assim, eu estou editando a sua memória. Como Ele é perfeito. Então eu comecei a pensar, uau, depois daquela pregação tão incrível, um quadro do lado de cá, um quadro do lado de cá, dinâmica, eu falei, Senhor, e agora? Aí eu estava no banho, orando, Deus falou assim, você vai falar sobre José. Eu falei, José? Nunca ministrei assim profundamente sobre a história de José, já dei muita aula sobre Gênesis e eu amo essa história. E Deus disse assim, rumo ao crescimento espiritual, ao amadurecimento da fé, você vai ter que escolher todos os dias entre o propósito e o passado. Existe uma luta na nossa história, todos os dias na hora que você acorda, entre o seu passado e o seu propósito. E o Senhor começou a falar comigo, José nasceu com um propósito, assim como vocês nasceram com um propósito. E nesse propósito original de Deus, Ele olha para você e Ele te vê fluindo no teu ministério, cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, caminhando, exercendo uma fé madura, uma fé que sim, ora para a cura dos enfermos, ora expulsando demônios. Isso não é só para pastores, isso é para todos os discípulos de Jesus Cristo. E o Senhor, quando te olha, Ele te olha evangelizando as pessoas ao seu redor, transbordando de gratidão. Ele te olha todos os dias acordando, e ainda que o teu passado, ainda que a tua infância, ainda que a herança dos desastres que você sofreu, te façam acordar sem esperança, desanimada, insegura, ou até medroso, ou talvez até com o eco daquelas frases que você escutou tantas vezes, você não vai dar em nada, você é assim mesmo, seu pai também era assim, seu avô também era assim, tá vendo? Sua mãe nunca foi feliz, seu pai nunca foi fiel. Talvez a gente não tenha consciência do quanto a gente carrega essas frases e esse peso e essa tradição maligna no nosso inconsciente. Às vezes você está triste, não sabe nem porquê, não é verdade? Às vezes você está sem vontade de fazer alguma coisa, você está sem vontade de ir no culto, sem vontade de envolver com o ministério, sem vontade de dar fruto, e você não sabe por quê. Mas lá no pano de fundo da sua alma, existe uma série de repetições, não só dos desastres que você viveu, mas os dos seus pais também, dos seus avós também. E Deus olha para você e vê você acordando e decidindo entre o passado e o propósito. Eu escolho o propósito. Quantos de vocês sentem vontade de viver uma vida espiritual, uma vida cristã extravagante, como na igreja primitiva? Levanta sua mão.
Diga: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero chegar num lugar e a atmosfera mudar. Diga: eu quero chegar num lugar e a atmosfera mudar. Diga: eu quero manusear as Escrituras com excelência. Eu vou vencer as guerras espirituais com armas espirituais. Diga. Esse propósito é para hoje. Esse propósito é para agora. Era para estarmos vivendo isso como igreja há milhares de anos. Mas exatamente nesse momento, aonde estamos à véspera da volta de Jesus, o Senhor está dizendo: vamos tentar de novo. Quem sabe agora? É tão urgente. É tão urgente. Será que Jesus vai voltar e a gente nunca vai ter experimentado a plenitude do plano original para a igreja de Cristo na terra? O avivamento que Zacarias profetizou, que Joel profetizou. Pois nos últimos dias será derramado o Espírito Santo sobre a terra, como nunca antes visto. Você quer fazer parte disso? Então eu quero que você abra a sua Bíblia hoje e leia comigo a história de um homem que tinha tudo para desistir e ser alguém magoado, marcado pela sua própria história, invejoso, raivoso, vingativo, mas não foi. Gênesis 37, o título da mensagem: do poço ao palácio. Por que a maioria das pessoas não conseguem romper em fé? Por que a maioria dos cristãos permanecem como bebês na fé durante toda a sua vida? Por que você conhece uma pessoa que frequenta a igreja há 20 anos, 30 anos, nunca expulsou um demônio? Você conhece uma pessoa, às vezes está a vida toda, nasceu na igreja, nunca orou por um enfermo. Exatamente pelo mesmo motivo em que Jesus falou que a porta é estreita, poucos decidem pelo propósito, a maioria decide pelo passado. E o passado não necessariamente pode ser um trauma. Não, mas a minha história não tem coisas assim tão traumáticas igual a sua, pastora. Mas o passado pode ser um passado carnal, um passado de uma tradição fria na fé, acomodada. Mas Jesus diz: a porta é estreita. Somente aqueles que têm o poder de decidir pelo propósito todos os dias conseguem passar por ela. Sabe por que a porta é estreita? Porque o seu passado não passa. As tradições da sua família, que são tradições carnais, não espirituais, não passam. A sua mania: ah não, lá em casa todo mundo é assim, a gente é italiano, a gente gosta de gritar um com o outro. Isso é meu jeito, é meu temperamento. Não, eu sou colérico, eu sou ruim de perdoar. Não, a pessoa me fez um negócio, passa ano e eu fiquei entalada aqui. Não passa na porta, viu, gente? Não passa. Eu só vou crescer espiritualmente, eu só vou crescer ministerialmente quando eu decidir que eu tenho que deixar definitivamente toda raiz de iniquidade, toda tradição maligna, toda mania que me deixa estagnado, frio e longe de Deus, para fora, para trás. Na história de José, a Bíblia diz que ele, desde pequeno, era muito próximo do pai. E olha que interessante. Uma família que faz parte do povo de Deus, o povo escolhido, a nação santa, o povo eleito, mas também tinham problemas emocionais. Às vezes a gente pensa: o que tem a ver a minha emoção com a minha fé? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Mas você sabia que muitos dos seus traumas alojam pecados escondidos, disfarçados, sempre com uma boa justificativa? Eu sou assim porque meu pai me rejeitou. Eu sou assim porque minha mãe foi embora. Não sou muito bom de relacionamento, não. Eu sou meio frio porque meu pai era assim comigo. Sempre vai ter uma justificativa. E por que Jesus disse é preciso nascer de novo? Porque aquele primeiro laboratório social que você teve, onde seus irmãos eram os seus primeiros amigos, seus pais os seus primeiros amores, precisa ser refeito em Cristo, para que você aprenda tudo de novo. A história da relação de José com seu pai é porque Jacó, lá atrás, se apaixonou pela mãe de José. E quando ele se apaixonou por ela perdidamente, o seu sogro enganou ele. Quem se lembra dessa história? E ele precisou trabalhar durante 7 anos, casar-se com a irmã mais velha dela, Lia. E você imagina já aquele desconforto. Mas a raiz de iniquidade vem de muito antes. E nessa família a raiz de iniquidade era a inveja. Tem algum invejoso aqui? Ninguém levanta a mão, né? Eu vou te explicar que inveja é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina. A inveja é um problema na sua identidade que te faz acreditar que algo que você deseja não pode ser produzido ou adquirido por você, somente pelo outro. E por você achar que você nunca vai ser capaz de ser assim ou de fazer assim, você vai olhar para o outro que faz ou que tem e você vai sentir um incômodo. Esse incômodo é inveja. Lúcifer invejou Deus. Caim invejou Abel. Cã talvez invejou Sem, Jafé, porque as palavras que receberam de Noé foram melhores. Sara invejava Agar. Mas depois que Sara deu à luz, Agar invejava Sara. Isaac preferia Esaú. Jacó invejava Esaú. Só que no momento em que Jacó conseguiu a primogenitura, agora Esaú invejava Jacó. Olha que loucura. É uma tradição. É uma tradição que vem pelo pecado. E todas as vezes que eu tenho dificuldade de saber quem eu sou em Deus, eu começo a desejar o que é do outro. Ou eu começo a idolatrar o que é do outro. Ou eu começo a idolatrar o outro. Hoje o Espírito Santo de Deus vai começar a revelar no teu coração, no que decorre da tua história, aonde essa mania de ser imaturo entrou. Aonde essa mania e esse comportamento que te distancia tanto de Cristo entrou. Veja, Lia invejava Raquel porque Jacó amava Raquel. Mas Raquel invejava Lia porque Lia podia ter filhos e Raquel não. Você percebe o ambiente familiar? Quando ele casa com Lia, ela começa a ter filhos. Mas aqueles filhos olhavam para a mãe e sabiam que o pai não gostava muito dela, não, ele gostava da outra. E aí esses filhos começam a criar uma raiz de inveja no coração. Quando nasce o primeiro filho da mulher amada, o que eles sentem? Inveja, porque eles aprenderam a escola da inveja. Eu não sei qual foi sua escola. Foi a escola da insegurança? A escola da violência? A escola da rejeição? A escola do abandono? Qual foi a sua escola? Qual era o ambiente? Qual era a atmosfera que te influenciava quando a sua identidade estava sendo formada? Veja, apesar de todas as imperfeições da vida, Deus está no controle de tudo.
Deus tinha um plano para a vida de José. Não é porque sofremos traumas de infância, ou temos influências ruins durante a nossa história, ou de repente não tivemos um pai ou uma mãe parecido com Jesus, que aí você podia ser igual ao seu pai, que você já estava parecendo com Jesus. A grande maioria das pessoas não teve isso. A gente está sempre imitando alguém que não parece com Jesus. Sim ou não? Percebendo ou não? E por que Jesus fala, você tem que nascer de novo? Porque agora você precisa parar de imitar os seus pais carnais. Porque você vai receber um novo pai. Um Deus que é pai e mãe. Uma nova fonte de referência. Um novo DNA espiritual. Uma nova identidade. E o Evangelho vai começar a restaurar a sua identidade. O poder do Evangelho vai começar a mudar o seu comportamento. O poder do Evangelho vai começar a imprimir uma nova natureza, uma nova criação, um novo modelo. E dentro desse novo modelo, você vai fluir no Espírito. Você vai ser ousada e corajosa. Você vai ser fiel porque é fruto do Espírito. Você vai ter mansidão, ainda que na sua casa ninguém tinha. Mas você nasceu de novo. Como que José conseguiu sobreviver a tudo que aconteceu com ele? Veja, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Capítulo 37 de Gênesis. Aos 17 anos, ele estava ali pastoreando os rebanhos com seus irmãos. Em algumas traduções você vai ver que ele ajudava os irmãos a pastorear o rebanho. Ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E constantemente ele ia até o pai contar as coisas que os irmãos faziam de errado. Porque muitas vezes a raiz de iniquidade, ela se retroalimenta. Então, se é para manter a inveja fluindo, então aquele que é invejado também provoca inveja. Ele não percebe isso. Eu não sei qual é a tradição que te aprisionou até hoje, mas eu sei que hoje a palavra vai te libertar. Você crê nisso? De verdade? Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido na velhice e também porque era filho da mulher tão desejada. Era como se esse fosse o plano perfeito. Era como se todo o tempo que ele passou com Lia, ele passou ali almejando o que de fato ele sonhava, tipo, minha vida só vai começar quando eu casar com a Raquel mesmo. E toda a casa sentia isso. José percebia que era preferido. Seu pai mandou fazer uma túnica longa, colorida para ele, especial. Os irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro e odiaram ele. Não conseguiam mais falar com ele amigavelmente. E ali começava o laboratório social de José. Os primeiros amigos da vida dele odiavam ele. Os primeiros amigos que ele teve invejavam ele. Os primeiros amigos da vida dele tratavam ele de uma forma extremamente violenta, agressiva. E ali surgiu uma raiz de rejeição. E ele tinha tudo para pensar: nossa, eu não vou ser importante. Eu ajudo meus irmãos, mas eles me odeiam. Não existe nada que eu possa fazer por eles que eles venham a gostar de mim. Só que naquele momento Deus visitou José. Diga, quando o mundo te maltrata, Deus te conserta. Deus te preenche. Deus te visita. E exatamente naquele momento ele teve um sonho. E eu não sei se você já teve um sonho sobrenatural, algo que você acorda e diz: Deus me visitou essa noite em sonho. Mas é algo inesquecível, não tem como esquecer. E você sabe por que é tão poderoso e tão inesquecível? Porque toda vez que Deus se aproxima de você, é para apagar a força da memória do passado e recriar uma memória mais forte.
Então naquele momento era para ele estar traumatizado, porque ele era tratado com ódio, mas Deus vinha em sonho e dizia: eu amo você, eu tenho um propósito para a sua vida. Não interessa como você foi tratado, não interessa a confusão que tem na tua casa, eu tenho um plano para você, e esse plano vai se cumprir. José teve um sonho e, bocudo, né, imaturo, foi contar para os irmãos. Ele não sabia muito bem o que estava acontecendo ali, como a maioria de nós não sabia também quando vivia suas histórias na infância. E quando ele conta o sonho empolgado: Deus falou comigo. Os irmãos olham para ele, certamente nunca tinham sonhado um sonho profético, uma visão de Deus, e começam a odiar ele mais ainda. Odiavam ele só por ele existir. Odiavam ele porque o pai amava mais a ele. Agora odiavam ele porque Deus falava com ele. E José diz assim: ouçam o sonho que eu tive. A gente estava no campo colhendo trigos, feixes de trigo, todos nós, 12 feixes. De repente um feixe ficou de pé, era ele e os irmãos. Os outros ao redor se curvaram diante dele. Os irmãos olharam para ele e falaram assim: então você vai reinar sobre nós? Então quer dizer que você vai governar? Pronto, Deus tinha um propósito agora estabelecido, e eles odiavam ele mais ainda. Por que aqueles irmãos olhavam para o propósito de José e sentiam ódio? É claro que existem inúmeras questões envolvidas, mas porque a identidade deles não estava formada da maneira correta. Eles não sabiam quem eles eram. Queridos, as 12 tribos foram escolhidas por Deus, cada uma com um papel estratégico nas guerras. Todos tinham um chamado poderoso, mas eles não sabiam disso. Olhavam para ele e sentiam ódio dele. Por quê? Porque eram incapazes de perceber o que Deus já tinha preparado para cada um deles. Queridos, Judá, a tribo de Judá, de onde veio Davi, Jesus. Uau! Mas Judá era o mais raivoso. Ele olhava para José e falava: vou matar esse aí. Sabia que a maioria das situações em que você sente raiva, você sente vontade de se vingar, você é movida ou você é movido por um impulso impetuoso de autossabotagem. Ah não, não vou mais não. Ah não, desisti. Ah não, não quero mais não. É porque você está se esquecendo naquele momento quem Deus te chamou para ser e o tamanho do propósito único que Ele tem para a sua vida. Na semana passada, o Larry Tyros e a Dev Tyros estavam no Brasil, que são mentores na minha vida há muitos anos. Eles me ordenaram pastor há 7 anos atrás. E eles chegaram de surpresa em Campinas e disseram que estavam ministrando e queriam me ver. E eu tive uma visão durante a ministração deles, foi uma palavra tremenda. E no momento, no final, onde eles estavam ungindo as pessoas, o Senhor falou comigo algo que eu nunca vou esquecer e eu quero compartilhar com vocês. Deus disse assim para mim: existem milhares de tipos de unção. A unção é uma capacitação sobrenatural para executar algo. Existem milhares de tipos de unção. E eu ouvindo o Senhor, né? E Ele disse assim: para cada código de DNA, para cada digital, existe uma unção única. E eu estava vendo os pastores ungindo as pessoas na igreja e eu comecei a pensar: uau! Quer dizer então que eu não preciso da unção que o outro tem? Existe algo sobrenatural que vai ser produzido em mim na medida em que eu me converto, na medida em que eu me entrego, na medida em que eu me arrependo, na medida em que eu persisto. O óleo não é produzido quando esmaga a azeitona? Então eu vou deixando minha carne ser esmagada e vai começando a produzir um óleo, uma unção que é única.
Você já tinha parado para pensar nisso? Não existe ninguém igual a você. E o poder de Deus que se manifesta através de você é único. Então, enquanto você não passar pela prensa, que é justamente quando você decide o propósito, não o passado, eu decido o propósito, não o passado, você não vai produzir essa unção que é necessária para o mundo. A unção que precisa brotar de você é essencial para o plano que Deus tem para este mundo. Ah não, minha mulher já é cheia de Deus, deixa ela fluir aí, transbordar. Não, lá na igreja tem um monte de gente já ungida. Meu negócio é espírito de oração. Fico ali só recebendo. Já tá bom, né? Não, não tá. A obra completa é através de todos que fazem parte do organismo de Deus, o corpo de Cristo. Não existe uma célula no nosso corpo que seja inútil. Não existe nada no nosso corpo que foi criado para não fazer nada. Diga, Deus me chamou para produzir unção. Aleluia. Aleluia. Então o convite de Deus para nascer de novo é o convite de ser reformado pelo poder do Evangelho. Qual era a decisão de José? A decisão de José todos os dias era lembrar daquela visão e daquele sonho que Deus deu para ele. Talvez ele não tinha a menor ideia do que aquilo significava, porque vão ter palavras que Deus vai te entregar, lançar sobre a tua vida, que Ele não vai explicar na hora. Mas só o fato de saber que Deus falou comigo, Ele diz que tem um grande plano, e Ele diz que vai fazer algo sobrenatural. Eu estou em paz, eu estou feliz, Deus está me vendo, Deus está produzindo algo bom. Você crê nisso? Qual é a palavra que você tem que declarar todas as vezes que você decidir entre o passado e o propósito? Efésios 2, capítulo 10. Você vai aprender isso hoje. É uma ferramenta. Quando você se olhar no espelho e pensar, meu Deus, eu não estou sendo aquilo que eu gostaria de ser. Meu Deus, eu não estou sendo a mulher de fé, a mulher de oração, essa mulher que realmente prega o Evangelho. Como que eu vou ser? Você vai dizer assim, eu sou obra-prima de Deus. Diga, criado para realizar as boas obras que Deus preparou antes para que eu praticasse. Diga, eu sou uma obra-prima de Deus. Quantos de vocês já recebeu apelido assim de bullying quando era criança? Fala a verdade. Quantos de vocês ouviram palavras negativas vindas dos seus pais ou dos seus tios, pessoas que eram importantes para você? Alguma vez depois de adulto, isso te atormentou? Sim? Alguma vez diante de um grande desafio veio aquela palavra negativa? Uma luta todos os dias entre o passado e o propósito. E então eu fecho os meus olhos e digo, eu sou obra-prima de Deus, criada para realizar boas obras que Deus preparou para mim. Antes de tudo, antes de todo o mal que me fizeram, Deus já tinha planejado algo para eu realizar. Eu sou obra-prima de Deus. Nada do que me fazem pode alterar isso. Nada do que acontece na minha história pode alterar isso. E a história de José só começou a piorar. Os irmãos odiavam ele cada dia mais. E ele teve outro sonho. Ou seja, Deus começou a fluir verdadeiramente dentro dele, dizendo, eu quero te encher de propósito, te encher de propósito. E quanto mais propósito você tiver, mais passado você deixa para trás. Quanto mais propósito você tem, mais o passado você deixa para trás. Deus está editando a sua memória, Deus está editando os seus registros, Deus está verdadeiramente reformando a sua identidade.
Queridos, isso é muito profundo. É muito profundo. Só eu sei quantas vezes eu tive que lutar para vencer a compulsão alimentar, o transtorno alimentar, minha vida inteira. Na adolescência eu já tinha transtorno obsessivo compulsivo, depressão profunda, transtorno de ansiedade generalizado com 15 anos. Vontade de morrer o tempo todo, eu não sirvo para nada. Raízes de rejeição, raízes de violência, raízes de abuso. E aí você entra na igreja e você fala: Senhor, estou pronta, me usa. Toda encrencada. Meu laboratório social foi desastroso. Tive traumas com os meus irmãos, fui abusada sexualmente na infância. Aí você chega para... É como se fosse um ensaio da sua vida, a sua casa, lá na infância. Aí você chega na idade adulta, você olha para o seu amigo e fala: você vai abusar de mim, vai me ferir. Não, vai me rejeitar, certeza. Você tem tanta certeza que você vai ser rejeitado que você vai se aproximar só de quem te rejeita. Mas naquele momento, Deus estava enchendo José de visões, como Ele fez comigo. Logo no início da minha conversão, fui batizada pelo Espírito Santo dentro do meu quarto. Eu e Deus. E eu entendi que Jesus Cristo é o suficiente. Ele é o mediador, Ele me reconciliou com o Pai. Então eu podia entrar no meu quarto e mergulhar nas Escrituras e dizer: eu quero todos os dons, eu quero amor, eu quero perdão, eu quero tudo. Me ensina tudo de novo, Deus. Faz do zero, eu quero nascer de novo mesmo. Me fala minhas qualidades, porque ninguém nunca me falou. Eu olhava para Deus e falava assim: Deus, a Bíblia fala que você me ama de tal maneira que enviou seu filho, seu único filho, para morrer por mim. Se esse amor é tão grande assim, alguma coisa boa tem em mim. Aí eu sentei e falei: Deus, vai me mostrando aí o que você está vendo de bom, porque eu não estou vendo nadinha. Será que eu não teria que ter ouvido essas coisas quando eu era pequenininha? Filha, você é inteligente. Filha, você é capaz. Filha, Deus tem um plano para a sua vida. Filha. Mas eu não ouvi, talvez vocês não ouviram, ou alguns aqui não ouviram. Mas quando o Espírito Santo vem, e por isso é importante que você seja cheio do Espírito Santo, por isso é importante que você viva uma experiência poderosa de avivamento, porque só quando você for cheio do Espírito Santo, o poder de Deus vai entrar editando tudo. Ele vai editar tudo. Não, você não é isso, você é isso aqui. Não, não é assim, é assim. Mas você tem que ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo de Deus. Ele carrega a sua identidade celestial. Ele carrega o seu verdadeiro eu. Ele carrega a força que você tem e talvez nem saiba. Ah, mas eu já tenho 50 anos, eu já tenho 60 anos. Deus chamou Abraão com 75. E ele não tinha a menor ideia do tamanho que ele seria. Dessa vez ele sonhou com o sol, a lua e 11 estrelas, o pai, a mãe e os irmãos. E ele falou para os irmãos dele: e todos se curvavam diante de mim. Diga: o egoísta não consegue compreender as coisas espirituais. Ele acha que tudo é pessoal. Porque se você parar para pensar, as visões que Deus deu para José não falavam a respeito de José. A autoridade que Deus daria a José era para salvar inclusive os irmãos da fome. Mas muitas vezes a disputa, a comparação te faz entender tudo errado. Então eles olhavam aquela visão e já interpretavam assim: quer dizer então que você vai mandar na gente? E o que Deus estava mostrando era muito superior a isso. Deus estava mostrando que através de uma atitude horrorosa,
de rejeição, de agressão, de tentativa de assassinato, José ia parar lá no Egito e ele ia caminhar numa jornada onde ele ia ser preparado das maneiras mais dolorosas para ocupar um lugar de governo. E naquele lugar de governo, ele teria poder para cancelar toda a raiz de iniquidade da sua família e salvar milhares de pessoas da fome. E isso te faz entender que quando Deus quer te exaltar, não tem nada a ver com você. Quando Deus quer te exaltar, e Ele quer te exaltar, é para que você use isso para abençoar pessoas, salvar pessoas, prover para as pessoas, ser um canal que ouve a voz de Deus. Era o que José fazia, ouve a voz de Deus e executa o que Deus diz e mostra. É para isso que Deus te levanta. Naquele momento os irmãos odiaram ele mais ainda. Ele tinha uma sensação de incompreensão. Ninguém me entende, ninguém me aceita, ninguém se alegra com as minhas conquistas. Quem já sentiu isso aqui? Só assim, né? Eu vou fazer tanta pergunta que você já só fica aqui, que é mais fácil. Ele tinha tudo para ser uma pessoa traumatizada. E naquele momento os irmãos tinham ido cuidar do rebanho e José foi lá para levar comida para eles. O pai disse: vai até lá, ajuda seus irmãos. Versículo 14. Ele não encontrando os irmãos. Procuro meus irmãos, pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Versículo 16. E o homem disse: eles já partiram daqui, ouvi dizer que foram para Dotã. José foi atrás deles. Apesar de tudo, José estava sempre na barra da calça dos irmãos. Ele queria estar perto, ele queria ser aceito, de qualquer forma, ele queria agradar. Como muitas vezes a gente se acostuma a mendigar afeto. Por favor, gosta de mim, por favor. Por favor, me aceita. Ei, quer ser meu amigo? Quer ser meu amigo? Quer ser meu amigo? Uma carência de significado, de amor, de aceitação. Mas os irmãos viram ele de longe. E olhando para ele de longe, já planejavam matar ele. Lá vem aquele sonhador. Eles diziam um para o outro: é agora, vamos matar ele, vamos jogar ele num poço. E a gente fala que um animal selvagem devorou ele. Aí a gente vai ver o que vai ser desses sonhos dele. Vão tentar destruir o plano de Deus para a sua vida. Vão tentar destruir o propósito de Deus para a sua vida. Mas eu posso te dizer uma coisa: nada e ninguém podem impedir o que Deus já declarou que vai acontecer. O propósito é tão forte e ele tem vida própria, que ele usa até os defeitos das pessoas para colaborar com isso. Naquele momento os irmãos cheios de ódio planejavam matar ele. E veja como Deus fez com que aquele ódio cooperasse para o bem do propósito que já estava determinado. E às vezes você olha o teu passado e fala: não, para mim não tem jeito não. Não é possível, é muita desgraça para uma pessoa só. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que você não pode deixar é que as dores te façam parar de amar a Deus. Ah, Deus me esqueceu, Deus não lembra de mim, Deus não está sendo fiel comigo, Deus está pegando pesado. E aí as pessoas te fazem mal e você passa a amar menos a Deus. Não. José se apegou na visão. E mesmo diante dos maiores sofrimentos, ele tinha uma certeza: Deus tem um plano para a minha vida. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus tem um plano para a minha vida. E de alguma forma, Ele vai se cumprir. E quando se cumprir, uau, eu já sei que Deus, quando Ele faz algo caprichoso nos detalhes.
Quando Rúben ouviu que os irmãos queriam matá-lo, tentou livrá-lo. Não tirem a vida dele. Não derramem sangue dele. Joguem ele naquele poço ali no deserto, mas não toquem nele. Então Rúben propôs uma intenção ali de livrar ele, achando que os irmãos iam se distrair, ele ia levar ele de volta para o pai. Mas chegando José, seus irmãos arrancaram aquela túnica que eles tanto invejaram. Era só um tecido. As pessoas podem tentar te tirar tudo, ou até a vida pode tentar te tirar tudo, mas o propósito não pode ser arrancado. Agarraram ele, jogaram no poço. Aquele poço estava vazio, estava sem água, ele se machucou inteiro. Ao se sentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo, mirra. Eles estavam levando para o Egito. Judá disse então aos irmãos: que ganharemos se matarmos ele? Que ganharemos se escondermos seu sangue? Vamos vender ele. Como Jesus foi vendido, José estava ali experimentando, sem saber, as mesmas dores. Vamos vender ele. Não serve para nada. Pelo menos a gente vai ter um lucro. Venderam ele por 20 peças de prata. Rúben voltou ao poço e viu que José não estava mais ali. Ele rasgou as vestes. Olhou para os irmãos e disse: ele não está lá, para onde que eu vou agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue, a túnica no sangue, mandaram para o pai o recado dizendo: veja, é a túnica do teu filho. Ele olhou, reconheceu a túnica e disse: José foi despedaçado. Rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco. Chorou por dias e dias e dias. Os filhos vinham, tentavam consolar ele. Veja que falsidade. E ele disse: não. Chorando eu descerei à sepultura, para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Uau! Quanta tristeza. Que grande desastre familiar. Inacreditável, isso estava acontecendo com a família descendente de Abraão, Isaac. Somos humanos, somos falhos. A que ponto chegamos quando nós não sabemos quem nós somos? Mas no meio do caos, os midianitas chegam no Egito e vendem José a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Diga: no meio do caos, Deus está movendo as peças para que o plano perfeito aconteça até o fim. Deus não perdeu o controle. Ele já sabia de tudo. Lá em Gênesis 15, ele falou para Abraão que um dia o povo ia ser escravo no Egito. 400 anos de escravidão, depois de José. Deus não perdeu o controle da tua história. Poxa, mas eu estou servindo a Deus. Não era para acontecer isso. Quem disse que não era? Muitas provações se tornarão a maior fábrica de unção e sabedoria da sua história. Da sua história. Agora diga: tudo que eu não supero me persegue. José foi parar então no Egito. Capítulo 39. O Senhor estava com José, versículo 2, de modo que ele prosperou, passou a morar na casa do seu Senhor.
a mão de Deus estava sobre José. Diga o seu nome, a mão de Deus está sobre a Bianca. Diga o seu, a mão de Deus está sobre... Quando ele percebeu que o Senhor estava com ele e que tudo que ele fazia prosperava, agradou-se de José, colocou ele como administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Quais as atitudes de José que fizeram com que ele deixasse cada dia mais o passado para trás e escolhesse o propósito? Ele mesmo passando por algo tão traumático. Quem aqui tem irmão mais velho? Alguma vez você já olhou para o seu irmão assim, quando você era criança, e pensou assim, meu herói, quero ser igual a ele? Era assim que José olhava para os irmãos dele. E justamente eles tentaram matar ele, venderam ele e jogaram ele no fundo do poço. Consegue imaginar o tamanho dessa mágoa? Ele tinha tudo para chegar no Egito e fazer as coisas de qualquer jeito. Ah, faz isso aqui, tó. Ele tinha tudo para olhar para Potifar e ter ódio, e ter inveja, e ter raiva. Eu não tive nada, você também não vai ter nada, vou destruir o que você tem. Mas você sabe o que ele fez? Ele lembrou do relacionamento do pai com Deus. Jacó tinha história com Deus. José caminhava perto dele. Ele disse, eu vou ser fiel. Eu vou agir com excelência. Eu vou cumprir as escrituras, eu vou respeitar o meu Senhor. Eu vou proteger a lei de Deus. Eu vou guardar a minha aliança com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E por causa dessas decisões, o favor de Deus estava sobre ele e prosperava tudo o que ele fazia. Nada do que te fazem pode te impedir de prosperar. As pessoas que são ímpias vão olhar para você e falar, o que acontece? Você é destruído, daqui a pouco você levanta de novo. Acabam com tudo na sua vida, daqui a pouco você está ali, de pé. E aí você vai dizer, eu escolhi o propósito. Eu tenho uma aliança com Deus. Jesus disse, o mundo vai te odiar como me odiaram. Mas eu nunca deixei de ser amor, como Deus é amor. Jesus disse, eu sou o amor, nada pode mudar isso. As decisões que você toma todos os dias definem qual é o seu destino e não o que as pessoas te fazem. Só que ele estava ali ainda vivendo o processo. Diga, vivendo o processo. Não é da noite para o dia. Então se aproxima mais uma pessoa cheia de inveja dele. O invejoso é aquele que quer exatamente o que não pode ter. E a mulher de Potifar olha para ele e fala, eu quero ele. Não, mas não pode, mas eu quero. Se eu não puder ter ele, eu vou destruí-lo. Esse é o invejoso. Se eu não puder ter o que você tem, eu vou te atrapalhar para que você não tenha mais. Diga, tudo o que eu não supero se repete. Deus estava curando o coração dele, fazendo ele reviver situações onde ele tinha que aplicar a sua fé e a sua integridade com Deus. Aquela mulher olhou para ele porque ele era bonito, ele era atraente e começou a dar em cima dele. Vou resumir para a gente conseguir ir mais rápido. Numa das vezes que ela tentou ter algo com ele e ele saiu, ela ficou com uma peça de roupa dele nas mãos. E chamou os guardas e disse, esse homem tentou me atacar, me assediar, me violentar. E novamente ele injustiçado. Novamente ele revivendo algo que ele ainda precisava superar. Novamente ele jogado agora na prisão como naquele poço em que ele ficou sozinho, esperando
ninguém tirasse ele de lá. E quando as situações se repetem, as lutas se repetem, não é para que você aprenda a fugir dela, é para que você aprenda a vencê-las. Ai, estou quebrando de novo, minha empresa está falindo, dessa vez eu vou me matar mesmo, não aguento mais. Já fali outra vez, já fali outra vez, já fali. E Deus está falando, eu estou fazendo você passar de novo, para você parar de fugir, aprender a superar isso. Mas de novo, fica feliz. Porque se Deus está te dando uma nova chance, é porque Ele acredita que dessa vez você vai vencer. Dessa vez vai ser diferente. Você crê nisso? Há um processo de cura acontecendo. Há um processo de restauração acontecendo. E ele fica ali naquela prisão. E lá naquele lugar ele decide de novo, eu vou servir, eu vou ajudar, eu vou colaborar. Eu vou fazer o que eu posso, não importa o que aconteça, continue fazendo a sua parte, continue fazendo o que é certo, continue fazendo o que Deus te disse para fazer. O propósito que já está escrito não depende de você para se cumprir, não é você que vai fazer cumprir o propósito. O que você tem que fazer é ser fiel, é fazer o pouco que está nas tuas mãos. Quem está trabalhando de forma universal para que aquele propósito se cumpra é Deus. Imagina se ele ficasse ali na prisão, quando é que vai vir esse fecho, hein? O que tem a ver o fecho, a lua, o negócio, a estrela? Eu tenho que fazer alguma coisa, acho que eu vou ser astronauta. Às vezes você ouve um negócio de Deus, você fica tentando imaginar o que você tem que fazer para aquilo se cumprir. Ele foi fiel, eu vou ser fiel a Deus. Quando eu estiver na mesa do meu pai, quando eu estiver no fundo do poço, quando eu estiver no cárcere, eu vou ser fiel. Quando eu estiver no palácio, eu vou ser fiel. Eu vou ser fiel no pouco. Sobre o muito, Deus vai me colocar. 2 prisioneiros entram naquela prisão, no cárcere. E eles têm alguns sonhos estranhos. E ouvem falar que José ouve a voz de Deus e interpreta sonhos. Eu quero te dizer que aonde você estiver agora, Deus quer usar os dons espirituais que Ele te deu. Não é porque você está vivendo um processo, que durante esse processo, Deus não pode usar você. Todos nós estamos constantemente sendo aperfeiçoados. E todos os dias temos algo a fazer que vai glorificar a Deus. Amém? Ele interpretou os sonhos daqueles 2 prisioneiros. Eles ouviram, não sei se levaram muito a sério. Um deles ia ser punido e o outro ia ser exaltado. E ele disse para aquele que seria exaltado, quando você for tirado daqui, porque você foi preso injustamente, lembra de mim, fala de mim lá em cima, eu quero sair dessa prisão. Anos se passaram, queridos. Ai Deus, eu estou uma semana nessa deprê, quando que vai acabar? Anos se passaram em um lugar de injustiça, de falta de valor. E ele permaneceu fiel. Até que um dia, ao final de 2 anos, Faraó teve um sonho. E um sonho estranho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, muito bonitas e gordas, começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias, magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. As vacas feias e magras comeram as vacas gordas. E o faraó acordou. Tornou a adormecer de novo. Teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotavam outras 7, mirrada, ressequida. E as mirradas engoliam as espigas graúdas. O faraó acordou de novo. Era um sonho, como um pesadelo. O sonho dizia que as coisas ruins tinham o poder de destruir as boas. Ele acordou perturbado.
Mandou chamar todos os magos, sábios do Egito, contou o sonho. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Mas a fidelidade de José protegia o propósito, protegia o plano, protegia o destino, um destino que ia salvar a todos. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: eu acho que eu lembro. Me lembro das minhas faltas. Faraó, irado com seus servos, mandou prender junto ao chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e ele começou a contar que os sonhos que José revelou aconteceram. Faraó mandou chamar José, trazido aos pressas do calabouço. Ele estava no calabouço. Não julgue uma pessoa pela fase que ela está passando. Não coloque um ponto final onde Deus colocou apenas uma vírgula. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele chega direto para José e diz: eu tive um sonho, ninguém consegue interpretar, mas eu ouvi falar de você. Você é capaz de interpretá-lo. Nesse momento, Deus está editando a mente de José, que falou o sonho dele para as pessoas mais importantes da vida dele, e eles riram. E agora Faraó está olhando para ele dizendo: você é capaz de interpretar qualquer sonho. Deus é poderoso para editar as nossas memórias ou não? Eu quero que você acredite hoje que Ele pode mudar completamente a tua vida. Completamente a tua vida. Completamente a tua vida. Naquele momento, José, mais uma vez, decidiu pela fé, pela fidelidade e pela humildade. Ele definitivamente rompeu com aquele espírito de inveja, porque o invejoso é soberbo. Mas ele naquele momento disse assim: isso não depende de mim. Interpretar sonhos, isso não depende de mim, mas Deus sim. Deus pode dar a Faraó uma resposta favorável. Então o Faraó começou a contar o sonho para ele, e contou todos aqueles 2 sonhos, e na mesma hora Deus, usando do dom que Ele deu a José, começa a interpretar. Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão por vir, mas depois virão 7 anos de muita fome. Então todo o tempo de fartura vai ser esquecido. A fome virá, e ela será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio 2 vezes, porque a questão já está decidida por Deus. E Deus se apressa em realizar. Procure agora um homem criterioso e sábio que coloque no comando da terra do Egito. Estabeleça supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito. Durante 7 anos de fartura, eles vão recolher o que puder. Os anos bons vão vir, e vocês precisam fazer estoque de trigo. Faraó, tenha o controle. Esse estoque vai servir de reserva para os 7 anos de fome. E isso é importante para que a terra não seja arrasada. Faraó ouviu aquele rapaz e pensou: de onde vem tanta sabedoria? Ele não só interpretou, como ele deu a solução. Deus vai fazer coisas através de você que nem você vai acreditar. Porque é Ele. Mas pastora, o que eu tenho que fazer para viver isso? Escolher pela fidelidade, escolher pela humildade, escolher
pela fé, escolher o propósito. Não importa o que aconteça, não importa o que façam comigo, não importa o que a vida me apresente. O mundo é mau, mas eu estou firme no propósito. Eu estou firme caminhando em direção ao que Deus planejou para a minha vida. Eu estou convicto de quem Deus me chamou para ser. Eu tenho uma identidade restaurada pelo Evangelho. Naquele momento o plano era tão extraordinário que Faraó olhou para os seus conselheiros e disse: aonde eu vou encontrar alguém capaz de fazer algo assim? Então ele olha para José e ele fala assim: uma vez que Deus te revelou essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Do poço ao palácio. Do fundo do poço dos seus pecados, das suas manias, das raízes de iniquidade, das maldições familiares, para o palácio do reino, a mesa do rei, a plenitude do Espírito Santo, o propósito completo do Evangelho se cumprindo em você. E no meio do caminho a decisão de não se render, de não estagnar, de não vencer o mal com o mal, de não ser igual àqueles que te feriram, a decisão de perdoar. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Faraó tirou o anel do dedo, colocou no dedo de José. Uau! Tempo de honra. O propósito começa a tomar forma. A cura começa a fazer efeito. A dor começa a fazer sentido. Ele não teria a sabedoria que ele tinha agora se ele não tivesse passado por tantas dificuldades. Que bom que a sua vida não foi fácil. Alguém aqui teve a vida difícil? Vou levantar eu primeiro. Teve momentos que você falou assim: caramba, tá caprichado o problema. Quanto maior o problema, maior a sabedoria que vai brotar dele. José, agora sendo curado, porque as pessoas escutam as visões e os sonhos, as interpretações, as pessoas acreditam nele. Tudo diferente. Você crê que o Evangelho tem para você uma vida completamente diferente do que você teve até agora? Diga: tudo diferente. Eu sou Faraó, mas sem sua palavra ninguém pode nem levantar uma mão, nem um pé, em todo o território do Egito. Faraó deu a José o nome de Sefanate Paneia. Deu a ele uma esposa. E José começou a trabalhar. Ele tinha 30 anos de idade. Durante 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito. Armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava trigo colhido nas lavouras das redondezas. E assim ele estocou muito trigo, como areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou até de anotar, porque ia muito além de toda a medida. E aí naquele tempo, a esposa dele deu à luz um filho. E ele chamou de Manassés. Sabe o que significa Manassés? Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Então o Senhor deu outro filho, e ele chamou de Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição.
na área onde você mais sofreu na sua vida, é da onde vai brotar mais sabedoria, mais testemunho. E realmente a terra passou fome, e chegou ao ponto dos irmãos virem para o Egito tentar conseguir comida, porque só eles tinham. Capítulo 42, 43, 44. Você vai ler depois essa história em casa, porque ela é emocionante. E no capítulo, finalmente, em que ele encontra os irmãos e reconhece quando vão buscar comida. Capítulo 45. José já não podia mais conter-se diante de todos. Quando ele reconheceu os irmãos, fez eles voltarem novamente para buscar o irmão por parte de mãe, Benjamim. Através de estratégias, ele não queria dizer que era ele estava com medo, ele estava enfrentando ali a maior prova de que ele realmente tinha sido curado. Ele diz: eu quero ver meu pai, ele pensa. Ele cria estratégias para que esses irmãos voltassem. E ele vai se preparando emocionalmente. Meu Deus, Deus me fez esquecer tudo aquilo, agora eu vou ter que repensar tudo isso. É porque a cura tem que ser completa. Diga, a cura tem que ser completa. Nesse momento ele já sabia que as tribulações tinham trazido muito mais bênção do que maldição. A raiva dos irmãos já era parte do plano, já era uma bênção. Que bom que meus irmãos me venderam e me jogaram naquele poço, agora eu estou aqui podendo salvar a humanidade. Nem vou ficar com raiva disso mais. Deus tinha um plano e no final vai dar tudo certo. Ele não aguentava mais esconder que ele era José. Os irmãos achavam que estavam ali diante do grande governador do Egito. Ele não podia mais se conter. E ali diante dos irmãos, ele pediu para todos os funcionários: saiam daqui. Versículo 1 do capítulo 45. Quando todos saíram da sala, nem mesmo os guardas sabiam que aquela era a família dele. E ele finalmente se revelou. Ele se revelou para os seus irmãos sem saber se aqueles irmãos iam maltratá-lo, como sempre fizeram. Ele se revelou para aqueles irmãos sem saber se eles iam estragar tudo. Você sabe que às vezes a gente não quer curar algumas coisas porque a gente não quer falar no assunto. Não, se eu falar disso vai estragar tudo, eu estou tão bem. Mas às vezes Deus quer fazer você lembrar de algumas coisas para você enfrentar e vencer de uma vez por todas. Olhando para aqueles irmãos, ele começou a chorar muito. E ele chorava tão alto, que os egípcios ouviam. A notícia chegou ao palácio de Faraó. E ele disse: eu sou José. Meu pai está vivo? Os irmãos dele ficaram paralisados, tão pasmados diante dele que não conseguiam nem responder. Cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, ele disse de novo: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Mas agora eu quero dizer uma coisa para vocês. E nesse momento ele entra na raiz de iniquidade
mais profunda do coração daqueles homens, aquela raiz de inveja. E ele diz assim: não se recriminem pelo que vocês fizeram. Não se aflijam, não se culpem por terem me vendido para cá, porque tudo isso foi para salvar vidas. Deus me enviou adiante de vocês, era para que vocês estivessem aqui também. Eu vim preparar o caminho. O lugar de cura que eu alcancei, agora vai alcançar vocês. O lugar de restauração, de resgate, de libertação que você vai encontrar, vai alcançar toda a sua família. Deus só te mandou na frente. Já houve 2 anos de fome na terra, nos próximos 5 anos não haverá cultivo. Mas Deus me enviou à frente de vocês para preservar um remanescente nessa terra, para salvar vocês com grande livramento. Grande livramento. Então não foram vocês que me mandaram para cá, foi o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, me fez administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. E o sonho se cumpria. O Senhor vai te provar e vai te preparar para que você suporte o tamanho do sonho que Ele tem para você. E no dia em que isso chegar, você entenda que não é para você. Vão buscar meu pai. Vão depressa. Diga, seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. Eu te sustentarei ali. Haverá 50 anos de fome. 5 anos, desculpa. Do contrário, tua família, teus rebanhos, tudo vai acabar na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos. Meu irmão Benjamim também. Sou eu. Eu estou falando com vocês. Contem para o meu pai o tamanho da honra que me prestam no Egito. E tudo que vocês mesmos estão testemunhando. Traz ele para cá. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim, que era o mais próximo. Abraçou. Chorou. E em seguida ele fez questão de beijar todos os seus irmãos e chorar com eles. Você consegue imaginar isso? Os planos do inferno ruindo. Ruindo, é isso que acontece quando você perdoa. As amarras do inferno se quebrando, se rompendo. Mas era uma tradição de inveja de anos e anos e décadas e famílias. Acabou. José estava dizendo para os irmãos: vocês são tão importantes que vocês fizeram parte de um grande plano, mesmo sem saber. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Talvez você não teria se tornado quem você é se você não tivesse passado por alguns momentos de rejeição. E hoje, entendendo o poder disso, você pode olhar para as pessoas que te feriram e dizer: eu amo você, eu amo você. O que você me fez fazia parte de um plano. Nessa manhã, Deus está dizendo para você: é necessário ser curado para amadurecer espiritualmente.
É necessário se permitir acessar às vezes algumas dores, para que o Espírito Santo mude a sua perspectiva e te mostre com outros olhos. É possível viver uma experiência com o Evangelho que realmente te transforma. Não é só mudar de religião, não é só frequentar um prédio, não é só postar versículo. É mudança de história radical. Ué, mas você não é daquela família? Sou. Mas eu escolhi o propósito. Você identifica hoje que você de repente fugiu de alguma dor ou de algum sofrimento porque achava que não tinha condições de enfrentar e deixou que isso de alguma forma moldasse teu caráter, tua identidade, teu comportamento, muitas vezes até te deixando desconfiado até com Deus. Ah, Deus é pai? Você não sabe o que meu pai me fez. Deixa eu ficar bem longe aqui. Fica de pé no seu lugar, por favor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, até que Ele acesse tudo em mim. Nessa manhã eu gostaria de fazer um apelo para um ambiente sobrenatural, de resgate, de restauração, de entrega. E nessa manhã você vai desistir das dívidas do passado, das marcas, das tradições. Seu pai morreu cedo, você não vai morrer. Sua mãe ficou sozinha, você não vai ficar. Seus irmãos te rejeitaram, então você vai ter os melhores amigos. Os traumas te deixaram uma pessoa medrosa, tímida. O Espírito Santo vai romper isso dentro de você. Somente aqueles que tiveram raiz de rejeição muito profunda, abandono, venham aqui à frente. O poder do nome de Jesus é capaz de restaurar absolutamente tudo. Somente aqueles que tiveram uma raiz de rejeição. Sua mãe quis abortar você. Seu pai disse: tira isso. Seus pais te deram para adoção. Sua mãe te deu para sua tia te criar, sua avó te criar. E você cresceu pensando: eu não sou importante, eu sou descartável, eu sou desprezível. Somente aqueles que tiveram uma raiz de violência. Você sofreu violência na sua infância. E por causa dessa violência, você ficou uma pessoa agressiva, uma pessoa explosiva. Vem aqui à frente. Deus quer editar a tua história. Deus quer editar a tua história. E você vai romper na tua vida espiritual. Você vai abraçar o Evangelho e deixar que Ele restaure tudo. Você vai se dispor a escolher o propósito todo dia. O propósito todo dia. O propósito todo dia. O propósito te cura. Você vai servir aonde você estiver, como você puder. Você vai fazer o bem. Sabe por quê? O propósito é maior. Agora aqueles que sentem que tem um bloqueio, que não conseguem romper ministerialmente. Talvez você não saiba, mas Deus não te chamou para ficar esquentando o banco da igreja. Existe uma unção específica que só vai fluir de dentro de você quando você disser sim, sim para o propósito. José não desistiu de sair daquela prisão porque ele simplesmente disse: este não é o meu lugar. Ele podia ter dito: não, meu lugar é poço, meu lugar é poço, meu lugar é calabouço.
Não, ele disse: este não é o meu lugar. Este lugar de rejeição e de abandono não é o meu lugar. Este lugar de tristeza, de vazio, não é o meu lugar. Esse lugar de orfandade não é o meu lugar. Esse lugar de covardia não é o meu lugar. Eu não vou ficar vendo uma multidão de pessoas indo para o inferno sem fazer nada. Este não é o meu lugar. Eu não vou ser covarde. Ah, porque a vida foi difícil para mim. Senhor, nós queremos romper com toda marca, toda maldição de repetição. Senhor, o que nós não superamos se repete, mas hoje eu quero dizer: chega! Essa manhã é para a tua cura. Não tenha vergonha. Por que você está com vergonha? Vergonha de vir aqui à frente? Ou você acredita no propósito, ou você não acredita. Uma cura muito profunda acontece no teu coração. Quando você coloca para fora, coloca para fora, coloca para fora a tristeza, a mágoa, coloca para fora. E entende que essa cura é para que você venha romper poderosamente no teu chamado com Deus, no teu ministério. Perdoa, 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 perdoa. Perdoa. Jesus, não queremos mais atrasar o teu chamado. Eu decido viver o sobrenatural do plano perfeito que ultrapassa tudo que nós vemos aqui. Tua vontade é maior, tua vontade é maior, teu propósito é maior, os teus pensamentos são mais altos. Eu quero alcançar os teus pensamentos nessa manhã. Eu quero declarar que todas as coisas cooperam para o bem. E se um dia me fizeram mal, eu não vou carregar esse mal comigo mais. Eu vou deixar ele aqui. Eu vou deixar ele aqui. Eu vou deixar ele aqui. Hoje, eu vou romper com o meu passado e com todo o sofrimento dos meus pais, dos meus avós, todas as limitações humanas que um dia eu imitei. Eu vou deixar aqui. Acabou. Acabou. Há um rio de cura, há um rio de cura, recebe, recebe. Deus não esqueceu de você, não. Ele não desistiu de você. É hoje. O hábito da mentira, da traição, da inveja, a ira, a porfia, a confusão, fica aqui. Fica aqui.
a dúvida, a insegurança, o pensamento dividido, a imoralidade. Fica aqui, fica aqui. O mal que te fizeram não vai ficar em você. Sai. Eu sempre caio na mesma coisa. Chega. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo e receba uma visão do alto, de Deus te usando com pureza e autoridade, Deus te usando de forma criativa e poderosa, Deus te usando como resposta para a humanidade. Feche os teus olhos e veja, 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 veja o que você não conseguia antes, agora você consegue. É pelo reino, é para Deus. Aleluia! Eu sou obra-prima de Deus, formada pelas tuas mãos, para realizar o propósito que Ele já escreveu para mim. Não há limites, não há limites, não há limites para o agir de Deus. Se nessa noite, se nessa manhã você rompeu com o seu passado, fica de pé, você que está aqui na frente. Mas levanta diferente. Levanta diferente. Levanta diferente. Profundamente amado. Diga: hoje começa uma nova história. O primeiro dia do resto da minha vida, eu vou crescer em Deus. Eu vou me envolver com a obra de Deus. Eu vou transbordar unção. Eu vou ser o que Deus diz que eu sou. Eu vou ser cheio do Espírito Santo. A partir de agora, nada mais será igual. Eu estou liberto. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia. Onde você está? Vamos fazer uma oração de gratidão a Deus pela vida e o aniversário da pastora Bianca. E também agradecendo a Deus por esse culto precioso, em que fomos sarados de dentro para fora. Levante suas mãos. Deus, muito obrigado por este culto precioso que o Senhor ministrou em nossa vida, como um presente de aniversário para esta igreja. Mas também, ó Deus, te agradecemos pela vida da tua serva, por mais um ano de vida que ela completa na tua presença, ministrando, te servindo, se apaixonando cada vez mais pela tua obra e pelo teu povo, pelo teu rebanho. Senhor, abençoa a família dela, o Leandro, o José, para que possam, ó Deus, crescerem também na tua graça. Te agradecemos, ó Deus, por este culto. Abençoa a nossa semana e que possamos viver esse novo tempo em nome de Jesus. Amém. 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 Chega de poço. Agora é o palácio que te espera. Deus te abençoe.